Tu usaste uma expressão que eu gosto muito, que eu gostei muito. Achar rendimento onde os outros não enxergam. Traduz isso para um exemplo real, onde uma tecnologia como o DGPS da Travicar te mostrou um rendimento invisível. Lá onde a gente voa, não tem como não falar do famoso best heading ali, que é o melhor tiro, né? Assim, melhor sentido de tu pegar o tiro. Embora isso aí seja bastante relativo, a gente usa com mais conforto lá para cima, mas aqui no sul, às vezes tu dá um best heading no GPS e aí viu que dá de cara com um mato de eucalipto grande, né? Tu vai ter que fazer os primeiros tiros carregados de frente, então vai ter que inverter tudo, vai ter que, de repente, ver outro tiro para pegar, mas aí o outro tiro não fica bom em relação ao vento, então... Mas muitas áreas a gente simplesmente se engana, porque se tu for analisar na hora, e ainda de uma perspectiva meia boca, né? Porque tu vai subir para olhar o mapa da área perfeitamente, né? Então tu vai olhar ele numa perspectiva mais ou menos, vai ver, não, eu vou pegar assim, deve ser o melhor sentido, né? O melhor sentido, eu digo sentido com menos tiros, né? É fácil se enganar, porque as áreas são muito irregulares, né? Então, imagina se tu perder 3, 4 tiros por área que tu for fazer. Quantos serviços não faz na safra? 500, 600, 700, 1000? Acho que dá uma diferença bem relativa no rendimento final, né? E o GPS te ajuda a desenhar... Sim, o GPS ele é só tu botar o polígono ali para dentro, dar um best heading e jogar em relação ao vento, tá pronto. Não... É claro, se tu usar softwares de planejamento um dia antes, por exemplo, quando eu costumava fazer, né? Eu costumo falar pro pessoal fazer. Não custa nada a gente pegar um tablet ou um celular e de noite aí antes de dormir dar uma olhada como é que é a área, onde é que tá o obstáculo, como é que o tiro vai, né? Porque depois é só passar pro Travicar e tá pronto. E, na verdade, assim, vamos explicar bem pro pessoal, né? Não é nem sempre tu tem uma área retangular perfeita. Então, se pegar uma área retangular é fácil, tu vê qual é o tiro mais longo, onde é que eu vou começar. Então, na realidade, hoje as áreas, sempre aqui no sul, por exemplo, muitos estados era totalmente irregular. Sim. Então, como tu diz assim, tu não consegue a olho entender a melhor posição. E o que significa quando tu não acerta o melhor tiro, ou seja, tu não acerta o melhor ângulo de entrada, tu vai ter muito mais faixas para aplicar. Aí tu imagina uma área que tu poderia fazer com 50 faixas de aplicação e virar 65, né? Tu vai ter um desperdício não só da máquina, do operador, de tudo, para fazer o mesmo trabalho. Exato. Então, na realidade, hoje, quando fala que tu usa um GPS, o que acontece? O GPS, ele calcula essa área prévia num polígono desenhado e ele já vai dar o melhor ângulo de entrada. Ele vai dizer, olha, esse é o melhor ângulo, tu tem até informações, até 7, 8 ângulos de melhor entrada para que tu possa alternar com o vento e realmente ter um resultado de menos quantidade de faixa ou de mais velocidade para fazer a área. Então, tudo isso é levado na ponta do lápis. Então, não é assim, decola avião e faz, né, como tu falou, não adianta decolar e fazer aleatório, porque tu acaba saindo fazer uma operação gastando muito mais do que tu cobrou do cliente. Né? Então, é uma operação que ela tem que ser muito precisa, muito exata, então não vai ter o desperdício. O desperdício ele não tem espaço na aviação, porque não tem nem margens operacionais hoje, né? E como tu mesmo citou, tu tem regiões que o próprio grão não tem o valor adequado no mercado e acaba toda a cadeia recebendo essa mesma situação. Então, realmente tem que estar cada vez mais preciso no trabalho, e, consequentemente, a tecnologia está aí para isso, né? Tu falou antes que antes chegava na área e planejava a área. Agora tu tem a possibilidade de planejá-la no dia anterior, né, com melhor rumo, melhor posição, melhor tudo. Essa confiança que o GPS te traz te possibilita cobrar um padrão maior da tua equipe? O piloto que não sabe tirar o recurso do GPS mínimo ali, a gente depois nos dados a gente vai saber, né? É primordial, eu acho que uma entrevista de emprego aí, piloto agrícola, um pedaço da entrevista tem que ser sobre GPS, né? Um cara que usa o GPS bem vai fazer 10 hectares por hora a mais do que um que não dá bola para isso. O que está dizendo assim, ó, que sem o piloto nem entra, né? Tu está dizendo que já na porta já não entra, né? Ou seja, os pilotos não estão preparados, se não é, a aviação agrícola é uma linha muito tênue
de corte. Ou tu tá preparado ou tu não entra na operação. Ou tu vai ter que dar um treinamento muito bom pro cara, né? Mas então, assim, realmente sempre o alto nível, a aviação sempre é o alto nível, porque não tem como tu te manter dentro de uma profissão que exige uma capacitação diária, seja um aprimoramento diário, e aquela coisa, qualquer nível de piloto, né, para pegar um piloto comercial, como ele não vai estudar para levar 300 pessoas aí para passear de avião, né, não tem como. A capacitação ela é obrigatória, né. Então, quem não é capacitado não pode ser piloto, né? Tem que procurar outra profissão. Realmente é. E esse é o interessante da aviação agrícola. O nível é muito alto nesse sentido, né? A gente está falando do GPS, mas existem vários outros equipamentos com tecnologia que também mudam a operação. Tem algum outro equipamento fora do GPS que tu olhou e pensou, nossa, isso aqui levou muito padrão, tanto da aplicação que eu fiz ou que os meus pilotos fizeram na Lavoura X, quanto a questão do rendimento, da qualidade, da constância, enfim, a eficiência da empresa. Tem algum outro equipamento que tu olhou e disse assim, isso aqui mudou? A gente não experimentou ainda, mas a gente quer experimentar os fluxômetros, né, da Travicar. Eu vejo o pessoal falando muito bem aí, que deve dar outro conforto também na aplicação, tanto para o piloto quanto para o cara que está rezando para que dê tudo certo, né? Na aplicação em si, né, na qualidade da deposição e no alvo, né, para atingir o alvo. É que, na realidade, quando tu entra na parte do fluxômetro, como tu citou, né, é um sistema que hoje, quando tu não tem essa ferramenta, tu deixa tudo na mão do piloto, os ajustes. Então, tu tem que... Na verdade, é praticamente impossível ele fazer uma correção a cada segundo, como deveria fazer, na verdade, e o equipamento ele acaba fazendo... São milhares de correções por segundo. Então, ele mantém exatamente a vazão que tu busca na deposição. Então, é uma ferramenta que... E aí eu vou responder, né, na parte prática, que muda realmente o jogo, porque tu acaba, de novo, tu tira mais um a fazer do piloto e entrega para ele, vai voar. Deixa que o sistema faz a correção. Então, cada vez que tu adiciona um sensor a mais no sistema, no circuito do GPS, tu, além de tirar uma função do piloto, facilitar a vida pro operador, tu tá controlando de maneira muito mais precisa aquela atividade. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta de leigo aqui. Sem um fluxômetro, como que o piloto cuida do fluxo? Hoje aí ele faz uma média. Então tem um fluxo médio de calibração. Faz uma média ou voa com vento atravessado o máximo possível, né? Que daí tu não vai ter uma diferença de velocidade em reação ao solo, né? Ou seja, o vento não vai te empurrar, nem o vento vai te segurar na volta. Então tu vai ter uma velocidade sempre, porque a pressão ele vai manter sempre mais ou menos a mesma. O sistema, o avião ele vai fazer uma média. Só que quando tu bota uma ferramenta que corrija milhares de vezes num segundo, tu tá dizendo para ele que não, eu não saio desse ponto, mesmo que tu altere a velocidade, mesmo que tu altere, que às vezes a próprio vento, né, como tu diz, o vento, o sistema do avião ele é pressurizado por uma bomba eólica, por uma bomba que pega vento. Se o vento, né, tá diferente, ele vai sofrer incidência nessa bomba e ela vai também oscilar a rotação dela, consequentemente ela altera também a pressão. Então é uma ferramenta que como eu disse, são etapas de evolução de uma empresa. Isso é interessante como tu citou, né? A empresa, ela começa criando polígonos, ela começa usando ferramentas que vai facilitando a utilização no avião, depois ela começa a entrar em acessórios, depois ela começa a entrar... Quando completar esse kit completo, como tu citou, o piloto, ele vai terminar de voar, ele vai pra festa, né? Porque ele tá pronto, ele não tem dificuldade, não tem cansaço, porque ele não tem que prestar atenção, a máquina vai fazendo. Automaticamente a máquina vai fazendo. Então, como é que eu vou explicar? E também ajuda na segurança do voo em si, né? Sim, exatamente. Sim, exatamente por isso. Ele refere direto à segurança do voo, porque tu tá deixando o piloto cuidar do voo. Cuidar do voo, cuidar do motor, Exato, etc. cuidar toda a parte operacional da aeronave. E a parte agrícola, ele trabalha automático. Então, tu acaba tendo um voo muito mais tranquilo. Porque tu tá dedicado 100% à parte mecânica do avião. Com certeza. Pensando aqui, tu falou ali do vento, que daí o piloto usa o vento para ajudar ali no fluxo. Mas não sei, se der algo errado ali com o vento, alguma coisa assim, qual é o dano do fluxo cair errado? O avião ele vai fazer uma média, né? Que vai cair errado. Ele vai fazer uma média. Então, na verdade, tu vai tendo oscilações. E quando tu adiciona um fluxômetro, por exemplo, tu faz uma linha reta. E qual é o problema da oscilação? Qual é o dano? Não, acho que pode oscilar, dependendo, pode não cair a dosagem do produto que tu quer, né?
Pode não Entendi. funcionar Vai ou ter pode um- funcionar demais, né? Pode ter 1, 2, pode variar 10, 15% o fluxo que tu tá procurando. Então ele vai criando uma linha, se é 10 é 10, não é 9, não é 11, é 10. Ele assegura que seja a dose correta Isso, na aplicação a inteira. avaliação correta da aplicação inteira. Agora eu entendi. Muito bom. Não, isso é interessante a tua pergunta, porque às vezes a gente fala fluxômetro, fala Sim, válvula sim, de controle automático, fala... Vou dar exemplo de uma estação meteorológica, tá? Nem sempre tu chegou na área, às vezes tudo muda, tu tem que tomar outras decisões, tu tem que alterar a própria entrada de ângulo da área, tem uma série de informações que quanto mais tecnologia tu tem à tua disposição, te facilita tomar a decisão. Sim, com Então certeza. eu não vou entrar, que ângulo eu entraria, por exemplo, mudou o vento, e eu vou pegar um ângulo que fique, que eu trabalhe com esse vento de traverso como é o ideal, ao mesmo tempo eu não posso fazer um ângulo que eu vou gastar o dobro de faixas de aplicação, então eu tenho que saber qual é o ângulo que eu entro que, me criou 2% mais de faixas, tá bem, mas eu vou fazer o trabalho certo. Então eu faço aquele 2% a mais de faixa, mas eu garanto a deposição. Então isso tudo automatizado hoje fica muito mais fácil de saber com que ângulo tu vai entrar, porque o sistema já te traz isso. Então são ferramentas que vão facilitando o teu dia a dia. É porque o vento, o ângulo das faixas, ainda tem mais um fator que é a segurança, né? Porque pode ter um obstáculo ali que tu não vai poder fazer a área naquele sentido, então não é tão simples assim. Quanto mais ferramentas tu tem, mais fácil. Mais ferramentas tu tem para combater, né? Hoje um grande piloto, um bom profissional, ele consegue chegar no 1 milhão sem uso de boa tecnologia? Tá me perguntando? Estou perguntando para vocês dois. Consegue, porque Mas depende demora da hora mais, de voo. vai o demorar tempo de mais. voo. É, Hã? Demora mais, talvez. Não, na realidade ele vai gastar mais tempo para fazer, ele poderia ganhar muito mais. vai cansar mais, gastar vai correr mais, mais risco, vai... Mas eu acho que é interessante a gente voltar no último ponto ali, que é interessante, né? A aviação agrícola a gente está citando aqui, que está preocupada com o vento, está preocupada com o posicionamento, está preocupada com o obstáculo, está preocupada com uma série de fatores para que tudo seja completo e perfeito. Aí a pergunta, outros tipos de aplicação têm alguma preocupação? Não, né? Eles acabam ignorando todos os fatores e vão fazer de qualquer jeito. Então, na realidade, a aviação agrícola, ela por obrigação, desde sempre, ela buscou a precisão. Então, é o meio mais preciso de aplicação, é o meio mais verde de aplicação. Seja tu falando avião, hoje uma aplicação de 10 litros, 15 litros, 20 litros, contra qualquer outra. A gente está falando aí, vai passar de 100, vai passar de 150. Fruta nem se fala, que vai mais de 3.000 litros por hectare. Então, ou seja, não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Mas o que a gente enxerga? E quando a gente fala aqui no detalhe, fala aqui na precisão, fala no cuidado, a gente está falando que a aviação agrícola sempre se preocupou com tudo isso. E sempre vai continuar se preocupando porque a qualidade e a precisão dependem de um trabalho muito bem pensado e bem feito. E aí, às vezes, tu pega um outro tipo de aplicação, bota na lavoura do lado, né? E não se preocupa com o vento, porque desconhece, não se preocupa com gota, porque desconhece, não se preocupa com nada, porque acha que comprar uma máquina, botar no computador e mandar ela fazer, vai resolver. Não vai resolver. Tem coisas que o piloto sabe na hora que está fazendo, enxerga, modifica, toma decisões diferentes, né? Então, nem sempre... Tu ter uma máquina que te dá a informação é uma coisa, mas o que fazer com a informação é outra coisa. Então, então quando a gente fala assim, vamos automatizar tudo, não tem como automatizar tudo, porque tem coisas que precisam ser tomadas. E na agricultura é uma delas, né? Às vezes tu tá numa área, não tá chovendo na área que tu tá fazendo, mas do lado a 500 metros tá chovendo. Então tu mediu tudo, assim é o inverso, o vento mudou, o piloto já sabe que mudou, se tem que parar o voo, se tem que continuar, se tem que alterar o ângulo. Como é que tu vai fazer isso com a máquina que tu não tem esse controle? Então, a utilização do ser humano nessas decisões, por mais que a gente saiba, né, que a gente vê carros autônomos trabalhando, mas ali na hora, quando os fatores alternam, é importante a importância de uma decisão, entendeu? A importância de uma correção. Então, isso nem sempre tu vai ter com outros métodos que tu acaba deixando, vamos dizer assim, tu não tendo uma decisão correta naquele momento. Então, e a aviação te permite fazer isso. Porque tu tem tem informação, que é o mais importante que hoje a aviação tem. Hoje, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, ela tem uma informação muito precisa, né? Eu diria assim que a gente está falando hoje, para o pessoal ter uma noção, né? O sistema da aviação, ele gera dados a cada 0,2 segundos, ou seja, é muita informação, né? Na verdade, ele gera milhares de dados, se compila a cada 0,2 segundos para trazer um registro, né? Então,
tu tem muita informação. Ou seja, hoje não tem como um avião trabalhar hoje sem tu ter toda essa informação. Sim. Então é natural a evolução da tecnologia, é natural a melhoria de sistemas e é natural o ganho do piloto, né? Juntando a pergunta do rendimento, se ele faz 1 milhão com uma tecnologia ruim, nós estamos falando de fazer 1 milhão, 200 milhões, 1,5 milhão com uma tecnologia melhor. Então essa é a grande realidade, né? Então é bem diferente quando tu... E hoje, claro, às vezes eu vou me alongar aqui na minha questão, às vezes a gente pega um avião moderno e acha que sanou todas as dificuldades. Nem sempre o avião moderno tem que analisar aqui quanto que tá. Tem tecnologia, não tem tecnologia, tá tudo. Então tudo isso é um somatório para o resultado, né? Então é assim que funciona. A aviação, ela tem um nível, e esse nível, dá para dizer assim, nos últimos 79 anos, que é desde que ela começou, ela sempre levou esse nível, né? Sempre ditou toda essa regra da aplicação, né? A gente está falando aqui na ponta do piloto e da empresa de aviação. Agora vamos lá para outra ponta, para a ponta do produtor. Tu percebe que tua credibilidade ou da tua empresa aumentou com o produtor também? Eles percebem, por exemplo, o fluxo? Eles percebem essa melhora? Sim, enfim... Eu acho que antigamente não tanto, mas agora a geração está mudando, né? O pessoal está começando a se preocupar bastante com a parte técnica da coisa, né? Então eu vejo bastante questionamento quanto a isso e a gente vê mesmo, a gente troca polígono com o produtor, diretamente com o produtor, né? Para te ter uma ideia. Tu faz o serviço e, que nem o Felipe falou, 10 segundos depois tu pode, na caixa do e-mail, lá no WhatsApp do produtor, já tá a aplicação, como foi feita, onde foi arrematado, que sentido voou, onde é que está o vento, etc e tal. Então acho que tudo que é transparente traz credibilidade, né? Tudo que funciona, né? Eu vou pegar esse gancho, tu falou da transparência, né? Hoje não tem como fazer nada sem ter transparência, porque a realidade é tudo monitorado. Então, o que é interessante nesse sentido? Tu citou uma questão do polígono, né? Na aviação, né, vamos assim, pegar assim, nos últimos 10 anos da aviação, né, pegar 2015, 2016, isso na aviação já é uma realidade. Sempre foi. GPS Travicar, quando saiu em 2016, tu podia botar polígono, melhor rumo, fazer todas essas funções, mas o agricultor ainda não estava preparado para isso. O agricultor não tinha ainda a área mapeada, não tinha tudo isso, né, todo esse levantamento. Talvez o próprio acesso a Google também, o Google Earth não era tão preciso quanto é hoje. Então, todas as ferramentas vieram melhorando e permitindo que hoje a gente possa fazer, quando tu pega um mapa para traçar um polígono, por exemplo, é cravado. O avião ele tá cruzando e finalizando uma área exatamente na linha da área. Não tem diferença de mapa, o mapa é preciso. Então isso tudo, hoje em 2026, mesmo a aviação tendo as ferramentas lá atrás, muitas vezes o agricultor não tinha ferramenta. Então hoje, com o advento com a facilidade de um celular, tu poder mapear, de tu poder fazer toda essa parte, ou mesmo com o dedo abrir o mapa no Google Earth, que seja no Travicar Connect, no Farms, fazer a marcação, fazer a identificação, tu consegue ter uma precisão, vamos dizer assim, de centímetros ali a função, então muda totalmente o jogo, né? Então o interessante é isso, a aviação já tinha, sempre teve. O que aconteceu foi o agro tendo que se ajustar e realmente passar a facilitar o trabalho do avião também, trazendo essa informação. Então isso é uma caminhada, né, que vai juntando todo mundo pelo resultado. Se tu pudesse resumir em poucas palavras o impacto que o DGPS, por exemplo, que foi a ferramenta que tu falou que mais mudou, né, a tua forma de operar, o impacto que o GPS trouxe para a tua operação como piloto, o que ele te trouxe? Eu vou ter que voltar a dizer, ele me trouxe rendimento sem comprometer a segurança. Como empresário? Aumentou meu lucro, minha margem, né? Ali que eu tenho, que é pequena, eu consigo ter com mais segurança, né? Através do planejamento, através de tudo isso que o GPS fornece. E como dono da operação, como que ela te ajudou em alguma coisa, como dono da operação, como chefe da equipe lá? Há pouco tempo atrás eu não enxergava que seria tão rápido assim, mas hoje eu envio os mapas prontos, ou nem que seja um print do polígono para todos os pilotos, né?
e eles colocam no GPS, então trabalham por polígono direto, nem eu enxergava que lá na nossa região seria, porque lá varia muito, né? Mas como a tecnologia, tanto do GPS quanto de softwares de apoio, melhoraram tanto, que a gente consegue hoje desenhar um polígono uma coisa normal, né? Então a gente... 10 segundos tu desenha um 10 polígono. segundos, a gente, aproveitando aqui, falando com farms mesmo, 10 segundos eu consigo mandar um link porque às vezes o produtor não tem o aplicativo ou não sei o quê. Então ele gera um link que vai dar na propriedade dele, o cara só faz o coisa e devolve o link Sim. e tá pronto, né? Eu já sei o polígono, já mando Facilita a ferramenta da operação. Então tudo isso para o coordenador é uma maravilha, né? Porque Consegue ter um padrão, digamos assim. consegue ter um padrão, exato, um padrão de planejamento para todos, né? Isso aí reflete lá na frente com certeza.